A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 46 ao 55, que vai nos dizer assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, o cântico de Maria. Maria reconhecendo o quão improvável ela era para viver o propósito de Deus. Ela era uma pessoa humilde, que humanamente falando nunca seria escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Mas Deus contemplou a Maria na sua humildade. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer que Ele escolhe quem ninguém escolheria para grandes propósitos. Irmãos, Deus não gosta de pegar pessoas que, humanamente falando, elas são favoráveis para aquilo que Ele tem designado. Ele gosta de pegar quem ninguém escolheria. Ele gosta de honrar quem ninguém honraria. Ele gosta de abrir portas na vida de pessoas improváveis. E você é uma escolha improvável de Deus. Declare comigo: o meu Deus me escolheu e eu sou uma escolha improvável dele. O meu Deus me escolheu e eu sou uma escolha improvável dele. Maria aqui está dizendo no seu cântico que a alma dela engrandece ao Senhor. A alma de Maria, irmãos, exalta o nosso Deus, porque ela compreende que Deus fez coisas grandes na vida dela. Que Deus a escolheu na sua humildade. Existem pessoas, irmãos, que vão fazer como Maria. Vão engrandecer ao Senhor, vão exaltar a Ele. Porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua história. E você vai olhar e vai dizer: não é porque eu sou merecedora. Isso aqui não é porque eu sou merecedor, mas é a graça do Senhor que me alcançou e eu consigo ver nitidamente o trabalhar de Deus xaramandacandarasto na minha história. Deus contemplou a esta mulher na simplicidade dela. Muitas vezes, irmãos, pensamos que Deus, ele precisa de pessoas que têm eloquência, têm aparência, têm indicação. É filho de fulano, é filho de ciclana, para que ele possa cumprir os propósitos dele, mas não é assim não. Deus pega pessoas humildes. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Olha Deus falando contigo e dizendo: eu vou confundir muita gente ao seu respeito, eu vou repetir para você entender. O Senhor diz para você: eu vou confundir muita gente ao teu respeito. Muitos que olhassem para Maria nunca imaginariam que Maria seria a mãe do Salvador do mundo. Tem muita gente que olha para você e não imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Tem muita gente que olha para você e não imagina os patamares que Deus vai te colocar, que são elevadíssimos. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus vai honrar na terra. Rabaia, candarás, turibi, andaraia. Que Deus vai abrir portas impossíveis. Que Deus vai pegar você daqui e colocar você lá em cima. Porque quando Ele quer, Ele exalta. Eu não estou falando da sua própria exaltação. Maria não estava exaltando a si mesma, mas ela estava exaltando aquele que transformou a história dela. Aquele que contemplou a ela quando ninguém a contemplava para um grande
grande propósito. É isso que Irabaiacandarasto vai acontecer na sua história. É Deus quem vai te exaltar. É Deus quem vai te abençoar. É Deus quem vai abrir a porta. É Deus quem vai cumprir cada palavra, mesmo que pareça ser impossível. Deus me trouxe aqui para te dizer que os propósitos dele acontecerão. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm grandes promessas. Mas humanamente falando, elas são impossíveis de acontecer. Observe bem isso aqui. E você olha e diz, Senhor, como é que isso vai se cumprir? Não tem a possibilidade, eu não tenho indicação. Senhor, eu não tenho faculdade. Senhor, eu não sou filha de pastor, não sou filho de pastor. Senhor, eu não tenho condições financeiras para entrar, para morar, para viver o que o Senhor está dizendo que eu vou viver, para morar onde o Senhor está falando que eu vou morar. E Deus está dizendo para você hoje, descansa. Descansa porque eu sei como eu vou fazer. Você acha que Maria entendeu, irmãos, como tudo aquilo iria acontecer na história dela? Não, ela só viveu. E é isso que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a viver os propósitos de Deus sem querer entender muita coisa. Porque tem coisas que a gente não vai entender, irmãos. Tem coisas que mesmo que a gente queira, nós não vamos compreender. O que nós temos que fazer é o quê? Viver cada propósito. Viver cada desígnio, sabendo Deus trabalha da forma dele. Não me cabe entender o trabalhar de Deus. O que me cabe é exaltar a ele, é engrandecer a ele, é saber que ele me escolheu, quando humanamente falando eu era uma escolha improvável. Declare comigo, eu sou uma escolha improvável para os homens, mas Deus me escolheu. Eu sou uma escolha improvável para os homens, mas Deus me escolheu. Versículo 47, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria, ela vai dizer aqui que o espírito dela se alegrou aonde? Em Deus, meu irmão. É em Deus que você vai se alegrar porque ele é o teu Salvador. Ele era o Salvador de Maria. Por isso Maria foi escolhida. Quando Deus, ele é o teu Salvador, quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele te escolhe para grandes propósitos. Ele te escolhe para que você viva os desígnios dele, mesmo que pareça ser impossível. Porque humanamente falando era impossível Maria viver isso aqui. Mas Deus escolheu essa menina, essa mulher, para que ela pudesse viver os propósitos dele. Deus está falando com homens e mulheres aqui e dizendo para você, eu te escolhi, porque eu sou o Deus da sua vida e eu resolvi transformar a sua história. Maria colocava Deus em primeiro lugar. Aqui você observa no cântico dela de maneira clara que ela exalta o Senhor. Ela não se exalta, mas ela exalta o Senhor porque ela entende. Era um favor imerecido que ela estava vivendo. Ela não merecia. Ei, meu irmão e minha irmã, nós não merecemos. Mas o Senhor escolhe pessoas improváveis para um grande propósito. Eu vou repetir para você entender. Nós não merecemos. Mas o Senhor escolhe pessoas improváveis para um grande propósito. Maria foi escolhida por Deus para viver um grande propósito. E eu estou conversando com homens e mulheres que Deus está lhe confirmando através dessa palavra. Ei, você foi escolhida. Você foi escolhido para viver um grande propósito de Deus. Ah, irmã, mas eu sou improvável. Pois é, Maria também era. Mas o Senhor a escolheu e se responsabilizou por ela. Irmãos, quanto mais improvável você for, mais certeza você tem de que você era a sua escolha de Deus. Foi Deus quem resolveu te escolher. Versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Deus contemplou Maria, irmãos, na humildade dela. Deus contemplou Maria quando ninguém a contemplaria. Porque se fosse para uma mulher ser escolhida, para ser mãe do Salvador do mundo, por um ser humano, Maria não seria escolhida. Porque é claro que o ser humano, como é visionário, escolheria uma princesa, escolheria uma rainha, escolheria uma mulher de um alto escalão. Mas nós vemos aqui de maneira clara que Maria foi escolhida. Sabe por quê? Porque Deus a escolheu, não porque os homens a escolheu. E assim é na sua história. Você vai viver grandes propósitos porque Deus te escolheu. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Por que as gerações, irmãos, iriam considerar Maria bem-aventurada? Porque ela foi escolhida para um propósito. Ela foi agraciada. Você lembra quando o anjo Gabriel aparece para ela e diz o quê? Salve a agraciada. E Maria fica meio que
turbada com aquilo que ela estava ouvindo do anjo, porque ela queria entender o que significava aquela saudação. Mas agora, Maria não se turba mais com esse título. Maria entende, eu sou bem-aventurada porque Deus me escolheu, não porque eu sou boa, mas porque Ele é bom, Ramanda Candarasturabaia, e Ele escolhe quem ninguém escolheria. Deus é Deus de escolhas improváveis. Deus escolhe pessoas, irmãos, que ninguém escolheria. Ana vai dizer no seu cântico, que são cânticos muito parecidos, o cântico de Maria e o cântico de Ana. Ana diz no seu cântico que o Senhor pega do monturo o necessitado e assenta entre os príncipes. E é isso que Deus está fazendo contigo. Foi isso que Deus fez com Maria. Foi isso que Deus fez com a própria Ana. E hoje Ele está dizendo para você, eu estou pegando você, de um lugar desfavorável. Eu estou pegando você, Ramante, o Candaraia, de baixo e te colocando em cima. E quando você chegar aonde eu, Senhor, te colocarei, você vai lembrar, isso aqui foi Deus. Isso aqui é a graça do Senhor. Eu não teria probabilidade de viver esse negócio se Deus não fosse comigo. Era isso que Maria entendia. Este filho não poderia ser gerado no meu ventre se Deus não estivesse comigo, se o Espírito Santo não me envolvesse. Ramante o Candaraia. Ela entende a total dependência dela. E nós precisamos, irmãos, entendermos a nossa total dependência de Deus. Eu sou dependente dele, você é dependente dele, nós somos dependentes dele. E mesmo que a gente venha chegar a patamares elevados, mesmo que Deus venha nos abençoar, fazer grandes propósitos acontecerem na nossa vida, nós não podemos esquecer que tudo é graça. Versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Olha Maria aqui dizendo que quem fez na história dela foi o poderoso. Rabaia Candarasto. Ela não disse foi a força do meu braço, foi porque eu sou boa o suficiente, não. Mas ela disse porque o poderoso me fez grandes coisas. Ela estava aqui declarando que foi Deus quem fez grandes coisas na história dela. Declare comigo, eu vou viver grandes coisas porque o meu Deus é quem vai fazer isso. Rabaia Candarasto. Eu vou viver grandes coisas, porque é o meu Deus quem vai fazer isso, quem vai fazer grandes coisas na sua vida, meu irmão. Quem vai fazer grandes coisas na sua vida, minha irmã, será o próprio Deus. E Maria diz aqui, santo é o seu nome, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é grande, a graça dele nos alcança. Foi por isso que Ele te escolheu para você viver grandes propósitos, por causa da graça dele. Declare comigo, é a graça do meu Deus que me faz viver grandes propósitos. É a graça do meu Deus que me faz viver grandes propósitos. A misericórdia do Senhor, irmãos, vai de geração em geração sobre os que o temem. Quando nós tememos ao Senhor, irmãos, a misericórdia dele nos alcança. A misericórdia do Senhor nos abraça e nos faz vivermos o sobrenatural. Tudo que estava acontecendo na história de Maria era a misericórdia do Senhor. Era o amor, era a graça dele. E hoje Deus diz para você, eu não te escolhi porque você é boa. Eu não te escolhi porque você é bom, mas é por causa da minha graça. É por isso que cada propósito que você vir a viver na presença do Senhor, por maior que eles sejam, você tem que lembrar, não é porque eu sou boa não, porque eu não sei nada. Não é porque eu sou bom não, porque eu não sou nada, não sei, não sou. Mas Ele é. Quando Deus escolhe pessoas improváveis, irmão, sabe para que é? Para que todos vejam e reconheçam que é Deus quem está fazendo, ou seja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, Ele não entrega grandes propósitos na nossa vida para a gente se exaltar. O que estava acontecendo na história de Maria não era para a própria exaltação dela, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Era para que a promessa de Deus viesse a acontecer desde o tempo lá de Abraão. A própria Maria vai enfatizar isso.
Versículos 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria entendia. Tudo faz parte de um propósito de Deus. Não é porque eu sou boa, não. É porque Deus tem um propósito, Deus tem uma palavra, Deus tem uma aliança. E Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo: cada propósito que eu vivo da parte de Deus não é meu, é dele. Cada propósito que eu vivo da parte de Deus não é meu, é dele. Aqui você observa Maria dizendo isso. Deus tem um propósito. Desde a antiguidade, Deus já tinha uma aliança. Deus já tinha uma promessa. E Ele está trazendo o cumprimento da mesma. Ela estava reconhecendo na sua humildade que Deus é poderoso e Ele cumpre as suas promessas. Saiba de uma coisa: tudo que Deus te entregar é com um propósito. Deus não entrega nada para vaidade humana. Deus não entrega nada pra gente se vai descer, nada pra gente mostrar pros outros. Ele entrega com um propósito. Então, cada propósito que você vai viver é porque Deus tem algo para fazer através do que você está vivendo. Maria gerou o Salvador do mundo. Mas ela não se exaltou. Ela exaltou aquele que fez ela gerar. Deus vai te fazer viver coisas grandes, mas você não pode se exaltar. Você tem que exaltar aquele que vai te fazer viver coisas grandes, porque se não fosse ele, você não seria escolhida. Você não seria escolhido. Deus usou aqui o que era louco, humanamente falando, e desprezível, para que pudesse ali gerar um grande propósito, porque a história de Maria nunca seria escolhida humanamente falando, mas Deus escolheu. E assim é na minha e na sua história. Deus nos escolhe para grandes propósitos, não porque somos bons, mas porque a graça e a misericórdia dele nos alcança. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por contemplar a cada um de nós aqui na nossa humildade, Senhor, porque reconhecemos que somos falhos, somos imperfeitos, sabemos, Pai, que não é sobre o que nós temos ou que somos, mas é sobre a tua palavra. É a tua palavra que se cumpre na nossa vida. É por isso, Pai, que vamos viver grandes propósitos. Não, meu Deus, por causa de nós mesmos, mas por causa da tua palavra, dos teus propósitos. Maria estava entendendo aqui, Pai, que nada era para sua própria glória, mas tudo era para a glória do teu nome. Que possamos entender diariamente que tudo que nós vamos viver, tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer na nossa vida é para que é para que o teu nome seja glorificado. Assim como Maria estava aqui, meu Deus, exaltando ao Senhor, nós também te exaltamos, nós também entregamos a nossa vida nas tuas mãos e reconhecemos que tudo que nos acontece é graça, é favor imerecido. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e que o Senhor ainda fará. Que possamos reconhecer na nossa história todos os dias a tua graça e a tua misericórdia para conosco. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa guia na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai.
Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, Senhor. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus, ele é fiel, irmãos, e ele cumpre grandes propósitos na vida de pessoas que, humanamente falando, são pessoas que são desfavoráveis, são pessoas que ninguém escolheria, pessoas improváveis. Maria era uma pessoa, humanamente falando, improvável, e aqui ela estava reconhecendo no seu cântico que Deus, ele escolheu a ela na sua humildade. Deus escolheu você, meu irmão. Deus escolheu você, minha irmã. Nunca esqueça que grandes propósitos que você vive, que você ainda viverá, tudo é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Maria participou de um grande propósito de Deus, mas nem por isso ela se envaideceu, nem por isso, irmãos, ela deixou isso subir a mente, mas ela entendia que o que ela estava vivendo não era mérito dela, mas era misericórdia e graça do Senhor. Que possamos entender, irmãos, diariamente, como Maria entendeu, que os propósitos de Deus são todos para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.